linhas ele contraria aquilo que é a nossa disciplina. Então, hoje os jovens já afrontam os pastores, não querem saber quem são os líderes. Estamos numa assembleia, se o pastor indicar um novo coordenador, o nosso coordenador vai levantar, já criou um grupo para dizer abaixo essa decisão, fazem cartazes, isso a nossa igreja está a viver. Infelizmente estamos calados. Nós pensamos que isso é bom, não, porque dizem sempre, não, nós não podemos nos calar. Mas a nossa disciplina indica regras para, junto da igreja, não é, sabermos apontar alguma crítica. E essas regras nos ensinam a que, se você encontrar algum defeito no teu líder, algum defeito no teu pastor, não é o membro aqui do Monte dos Oliveiras que vai apontar o dedo do nosso pastor. Assim vão me chamar, eu também vou fazer aqui confusão. Quem deve fazer é você vai ao teu dia de classe, vai à tua presidente do Relações Pastor e Igreja, escreve. Acabou aí, se a igreja fez ou não fez, acaba ali a tua decisão. Eles depois vão remeter ao distrito. Hoje estamos a desviar e para mim é muita falta de respeito. E eles são nossos líderes, aqueles que abençoam os nossos filhos, as nossas casas, as nossas famílias. Estamos a tratar de um jeito que para mim dói-me muito o coração. Metemos na internet e isso é muito difícil de compreender. Então começa com eu desconfio que começa com os coristas. Não sei se são os coristas daqui da nossa. Então vamos abordar. Portanto, o convite que nos foi feito foi para falar do perfil de um corista. Eu acrescento na Igreja Metodista Unida. Então, isso leva-nos a buscar conceito. Eu queria dar-vos também, dizerem-me o que é que podiam falar sobre perfil, porque é perfil de um corista. Então, perfil é o que o Mano Miranda queria dizer com isso? Essa palavra é difícil, é fácil? Então, nós definimos assim: perfil é um substantivo, ou seja, é a palavra cujo significado determina a realidade. Também podemos dizer que o perfil é uma importante imagem para o processo de identificação do indivíduo. Amém. Repito, perfil é uma importante imagem para o processo de identificação do indivíduo. Nós, às vezes, dissemos, olha, no meu perfil, a fotografia que coloquei é aquela. Significa que temos, a partir de hoje, que cuidar o nosso perfil no WhatsApp ou no Facebook. O nosso perfil, a nossa imagem, vai ajudar a nos identificar. Se você meter um animal, se você meter uma cobra, se você meter alguma coisa que não é de ti, estarás confundindo quem te conhece. Então, a partir desse momento, ainda bem que o irmão Miranda nos fala sobre isso. Nós, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, temos um perfil. Então, o que nós metemos, tanto imagem quanto o que escrevemos, deve determinar na realidade quem somos. Ou seja, algumas vezes até usamos a face de uma criança. Mas aquela criança, nós estamos a expor a nossa criança e nós estamos a inverter a realidade. Nós não somos aquela criança. Não precisam mudar hoje, se quiserem mudar, podem mudar, mas precisa que o nosso perfil seja, de fato, uma importante imagem para o processo de identificação do indivíduo que somos nós. Então, estamos a falar do perfil de quem? Do corista. Não estamos ainda a falar do perfil do irmão fulano cicrano no WhatsApp. Só fiz esse exemplo para ajudar a compreender. Estamos a falar do perfil do corista. Este corista que se veste com a beca ou com o uniforme, essa imagem que ele transmite é mesmo do que sai no coração e na mente. Está aqui vestido frente ao pastor ou frente à igreja. Esta imagem são de vestes abençoadas. Quem não é uma pessoa qualquer, mesmo dentro da igreja, não é uma pessoa qualquer que vai vestir esse uniforme.
Então, com esse uniforme, você está a dizer para a igreja que eu sou soldado desse pastor que está ali à frente. Quando atirarem as primeiras pedras, a pessoa que estará à frente para bloquear não é outra pessoa, não é mais pastor de relações de igreja, nem guia de classe. Na igreja é o corista. Então, nós temos que saber se é esse perfil que nós temos, ou se só estamos a vestir o perfil da outra pessoa. Daí, então, o uniforme não vai te servir, irmãos. Tá? Então, o corista é o termo que designa o artista secundário ou figurante. Um espetáculo musical de dança com o uso algumas vezes define-se também como sendo figurante em um espetáculo, ou seja, o corista não é a voz principal. Precisamos perceber o seguinte: o corista não é de todo um cantor principal. Aquele que acompanha o cantor principal, então é o corista, tá? Então precisamos não confundir. Nós temos um exemplo prático, a nossa irmã Beth Mambo. Ela no coro vai ser uma corista, mas quando se apresenta sozinha já não é corista, é uma cantora, tá? Então daí às vezes também é um choque, porque quem vai cantar cobra. E nós dizemos, corista que cobra, não. Tem que ver, aqui elas já estão a se colocar numa condição diferente dessa corista. Corista na igreja é aquele que está a serviço da igreja, tá? Em auxílio do pastor. É um membro de uma equipa, de um coral ou de um coro. Não se deve colocar a palavra coralista. Há quem às vezes inventa, você é um coralista. Não, isso não é um sinônimo. Existe então o vocal de apoio. É uma função de um integrante ou apenas convidado de uma banda musical para cantar em parceria com o vocalista principal. Ou seja, algumas vezes o cantor principal, vamos chamar Celso Mambo, Beto Mambo, prefiro falar esses que são nossos membros da igreja. Algumas vezes eles não virão sozinhos, quando chamarmos, vão estar acompanhados de alguém. Então aquela pessoa podemos chamá-la corista ou vocal de apoio. O vocal de apoio serve para embelezar a melodia e o canto. A melodia principal, no entanto, deve sempre estar em primeiro plano, e os vocais de apoio não devem ultrapassar a voz principal. Isso é importante não só para quem canta com um cantor principal, mas mesmo no coro. A voz principal é o soprano. Todas as outras vozes são vozes de apoio. Muitas vezes você é tenor ou você é contralto e quer fazer-se ouvir mais alto do que a voz principal. O mestre pode te dizer que você está a estragar. Tá? Então precisamos perceber que quando vamos fazer a harmonia, a nossa voz não deve estar mais alta que a voz principal. Deus escolheu a tribo de Levi exclusivamente para o serviço do templo, e entre os membros foram escolhidos os músicos que deveriam, sob orientação divina, exercer um ministério específico, o da música, identificando como o louvor e a adoração. Portanto, não se distingue só os levitas como sendo os cantores. Eram pessoas que trabalhavam para a igreja.
Tá? Mas dentre os levitas tinha os que cantavam. Quais eram as características dos músicos daquela altura? Os que chamamos então levitas. Podemos encontrar em Crônicas 15, 20 e 16, 4, 6. Os cantores eram tidos em alta consideração e até serviam como líderes entre os levitas. O trabalho requeria aptidão e talento. Indicava a participação de muitas pessoas. O ministério representava uma missão. Cada pessoa recebia tarefas diferentes conforme a sua capacidade. Eram escolhidos. Isso podemos encontrar em Crônicas 15, 16 e até 19. Portanto, dizer que, como falei no início, quem vem ao trabalho da igreja para cantar não é uma pessoa qualquer, não é aquela pessoa que quer se mostrar, não, nem é somente aquela que tem dom, não, mas é aquela que, além de ter dom, quer doar-se ao trabalho da igreja para apoiar, quer seja o pastor ou quer seja o irmão que estiver de lado. É verdade que nós hoje temos protocolo, mas o protocolo pode começar até mesmo com o corista. Quem mete à vontade as pessoas na igreja são os coristas, ou seja, o corista já não é uma pessoa qualquer. O corista não é uma pessoa qualquer, isso temos de repetir várias vezes para os nossos irmãos, que o corista não é uma pessoa qualquer. Na Igreja Metodista Unida, nós esperamos que o corista seja membro efetivo, pessoa batizada, que tenha sido recebido como membro por profissão de fé, corista, cristão, e sobre a história, organização na local ou transferência de outra igreja. Ou seja, o corista deve ser aquele que vai trabalhar, conhece a fé cristã, conhece a organização, a história da igreja, conhece a organização da igreja na sua local. Também ele pode não ser só corista que saiu daqui, também ele pode vir de uma outra local por transferência. Mas essa transferência, os pastores têm lá um código que vai dizer que esse irmão pode ou não ser corista. Ou então também vai dizer na carta de transferência que esse irmão vai precisar ainda aqui na Monte das Oliveiras participar de um curso de formação. Então o corista não é uma pessoa qualquer. Significa que quando vemos alguém com mau comportamento sendo corista, este não sabe, não tem conhecimento do porquê que mete o uniforme ou porquê que mete as becas. Os coristas devem ser instruídos e educados nas técnicas de canto, mas também sobre o significado da fé